Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi e esse aqui é o Pilha de Livros. E antes tarde do que mais tarde, eu vim falar sobre as leituras que eu fiz no ano de 2023. Spoiler, não foram muitas, mas foram boas leituras. Então continua aí, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito e estamos de volta. Nós já estamos na metade de fevereiro, quase fim do mês. Mas eu quis vir aqui compartilhar com vocês o que eu li ano passado. Como eu disse, foram boas leituras. E obviamente eu não vou lembrar dos detalhes de todos os livros, mas vou compartilhar aqui se eu gostei, se eu não gostei, como é que foi e tudo mais. Claramente eu estou aqui com o meu Scooby aberto no computador, né? Porque se eu não lembro nem o que eu almocei ontem, imagina todos os livros que eu li ano passado. Então vamos lá. Segundo a minha estatística de leitura, eu li 23 livros, 7.554 páginas, o que dá 10 dias e 11 horas, quase 12 mais ou menos, lendo, e 21 páginas por dia. A minha média de avaliação foi 4.3, o que é uma nota boa, né? Pra se juntar todos os livros assim, é uma nota alta de leitura, de tudo que eu li. Então vamos lá ver quais foram os livros. Eu comecei o ano lendo um e-book que foi 100 coisas que todo corredor deve saber, que é para quem já corre, não que eu seja ultramaratonista e tudo mais, mas eu gosto de correr. Então é um livro cheio de dicas para quem já corre, como eu comecei a falar. Já são dicas meio batidas, mas para quem tá começando nesse mundo da corrida, é um livro muito bom. E eu dei 4 estrelas para ele. A segunda leitura foi A Última Coisa que Ele Falou, que é um suspense. Eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas eu lembro a história. Eu dei 4 estrelas para ele também. É uma história de um casal que um belo dia a esposa acorda e o marido desapareceu e deixou a filha adolescente com ela. A única coisa que ele meio que diz assim é para cuidar da menina, né? Deixa essa bomba na mão dela e desaparece, some. E a história é ela procurando esse cara, o marido, tentando entender o que aconteceu, também tentando ter um relacionamento bom com a filha dele, que a gente sabe que adolescente é uma coisa difícil de lidar. Então imagina, ela tinha que lidar com um desaparecimento e com um adolescente. A vida dela durante esse período não deve ter sido nada fácil. Eu gostei da história, mas eu lembro assim que eu não amei, sabe? Apesar de ter dado 4 estrelas, eu acho que não foi nada demais. Inclusive o final, sabe? O desenrolar de tudo ali ficou meio assim. Depois eu li Leitura de Verão, e esse eu gostei. Dei 4 estrelas e meia. E foi uma história bem gostosinha de ler, sabe? Eu lembro que eu fiz essa leitura bem rapidinho. Eu fiquei envolvida com os personagens. Eu gostei ali do desenrolar da história, né? Que é a January, que tá meio desacreditada, né? Da vida dela, com as coisas que aconteceram, sem conseguir escrever um livro novo. E o August, que são ali meio rivais, meio amigos. Eles se desafiam a cada um escrever um livro do gênero do outro. Para essa escrita acontecer, cada um leva o outro, que eu me lembro, acho que são dates, encontros, né? Com coisas relacionadas ao livro, à escrita, à pesquisa. E é claro que tem um romance ali no meio também, que vai acontecendo aos pouquinhos. Então eu gostei muito. Depois eu li Pra Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Eu gosto muito dessa autora, já li outras coisas dela. E foi um livro que me deixou bastante emocionada, né? É a história de um casal. Isso não é spoiler, tá? O cara sai pra comprar alguma coisa e sofre um acidente. E a menina tem que lidar com o que ela perdeu ali, né, na vida dela, o romance, o parceiro, tudo, com pouco tempo de casamento. Aí tem que lidar com família, com herança e todas as coisas que estão em volta. E eu também dei 4 estrelas e meia. Depois eu li Stuck With You, da Ellie Hazelwood. Eu tava numa pegada de ler histórias em inglês, né, pra treinar, inclusive eu quero voltar. Essa história, ela é menor, faz parte de uma coleção ali, que se eu não me engano são 3 histórias de 3 amigas. E nesse livro a protagonista fica presa no elevador com um cara, obviamente.
e eles têm que desenrolar ali alguma coisa que estava enrolada. Eu gostei, dei 3 estrelas e meia, não me pergunte por quê. Depois eu li Malibu Renasce. Conta a história dos 4 filhos de um cara chamado Mick Riva. A filha mais velha dele é a personagem principal. E todo ano eles dão uma festa assim de arromba em Malibu. Todo mundo quer ir. Essas festas, sabe? De bebida e não sei o que todos os famosos aparecem. Só que nesse ano, obviamente, tem algumas particularidades que vão se desenrolar, alguns entendimentos sobre a família, sobre a filha mais velha, a Nina, que ficou bem famosa, tudo que ela passou quando ela era criança até chegar lá, o entendimento com o pai, com os irmãos, tudo que aconteceu. Foi uma história ótima, eu li super rapidinho e eu dei 3 estrelas e meia também, não sei porquê, porque eu lembro de ter gostado, mas eu tava muito crítica, eu acho que no ano passado. Eu li em seguida Uma Questão de Química, que virou série, tá na Apple TV, e o livro conta a história da Elizabeth. Eu fiz até um vlog de leitura pro canal, vou deixar linkado aqui. Elizabeth é uma química lá nos anos 40, 50, é uma mulher muito à frente do seu tempo, então todo mundo espera que ela seja uma esposa, uma mãe, e tudo que ela quer é estudar, trabalhar, ter seu próprio dinheiro, e a história não só o dinheiro, né, a sua própria autonomia, e tudo se desenvolve a partir daí, de como o que ela queria até o que ela teve. Eu gostei bastante e eu dei 4 estrelas. Vai saber por quê. Depois eu li Acorda pra Vida, Chloe Brown. Gente, ano passado, o meu quesito pra escolher livro era nenhum. Eu olhava bastante, escolhia e lia. A Chloe é uma menina que tem algumas questões de ansiedades, tem mais coisas, eu que não vou lembrar. E ela meio que se apaixona, se eu não me engano, o cara é zelador do prédio, um negócio assim, um funcionário do prédio, e a história deles vai se desenvolvendo a partir daí. Não lembro mais detalhes, mas eu gostei muito mais, aparentemente, do que eu gostei de Uma Questão de Química, porque eu dei 4 estrelas e meia. Depois eu li Loucos por Livros. E aí, meu amigo, eu acho que foi o primeiro livro favoritado do ano, porque eu gostei demais dessa história. Esse livro conta a história da Nora Stephens, vai saber qual é o jeito certo de falar. Ela é uma escritora, é uma pessoa super centrada, super equilibrada, tem tudo assim organizado, planejado, e ela vai com a irmã dela para um lugar X, passar umas férias de verão para descontrair, para estreitar o laço, né, entre as irmãs. E lá, obviamente, ela conhece ou reconhece um cara que forma toda a história do romance. Eu lembro que esse livro me fez até lacrimejar os olhos, com a historinha bonitinha, fofinha. Tudo bem que ano passado eu chorei muito por qualquer coisa, mas com o livro esse foi uma das poucas histórias que me fizeram chorar. Então, eu gostei bastante e indico a leitura. Em seguida, eu li Por Trás de Seus Olhos, e foi um livro que fez minha cabeça explodir. Ele tem 2 pontos de vista de 2 mulheres. Eu não lembro se tem o ponto de vista do marido, mas a história se desenrola quando a personagem que é apresentada ali primeiro descobre que o cara que ela flertou na noite passada é o chefe dela. Aí a história vai se desenrolando, isso não é spoiler, tá? Isso daí tá tudo na sinopse. E ela conhece a esposa do cara, e a história acontece a partir desse trio aí, e do que tá acontecendo entre eles. Eu achava que seria só mais um cara saindo com uma mulher que não é a esposa dele, que não sei o quê. Mas, gente, foi um surto, porque o livro vai e volta no passado e conta a história da esposa número 1, né, a titular. É muito louco, é muita loucura. Então eu sugiro que vocês leiam. Tem série na Netflix também, mas eu comecei a assistir, mas eu não consegui terminar, porque como eu já sabia, a história ficou meio maçante, então não consegui terminar, mas do livro eu gostei e dei também 4 estrelas e meia. Depois eu li Na Corda Bamba. Esse livro estava na minha estante há muito tempo. A personagem principal dele é uma menina negra e ela é babá de uma família branca, e ela leva o bebezinho, acho que é uma menina, eu não lembro, no mercado à noite,
e acontece ali uma confusão pelo fato da criança ser branca, ela meio que é acusada de sequestro, aí aparece o segurança, aí tem alguém filmando e a história se acontece a partir daí. É uma história excelente para ler e é uma boa escrita, a gente se questiona bastante nas nossas atitudes, no nosso olhar. E esse livro estava há muito tempo na minha estante, né? Como eu disse, e eu gostei bastante da leitura. Também dei 4 estrelas e meia. A próxima leitura que finalmente ganhou 5 estrelas foi Depois daquele Verão. Esse livro conta a história de 2 irmãos e uma garota. O relacionamento deles 3 naquela casa de verão, né? Que nos Estados Unidos, como diz o título, né? O que aconteceu naquele verão. Que desde o momento em que eles se conheceram até o relacionamento desenvolver, o que aconteceu. Eu me lembro de ter gostado bastante dessa história. Eu li bem rapidinho, sabe? Coisa de 3, 4 dias, acho que é por isso que eu dei 5 estrelas. Se eu não me engano, eu favoritei também, eu não consigo ver aqui. Mas eu recomendo a leitura, eu gostei bastante dessa autora, apesar de nunca ter lido nada dela. E esse livro ficou meio hypado também, se eu não me engano. Depois eu li mais um da Emily Henry, De Férias com Você, que eu não me lembro nada. Deixa eu ver a sinopse. Esse livro tem a Pop como personagem principal e o Alex. E eles são grandes amigos, mas eles estão afastados por um motivo X, que a gente vai descobrir, né, com a leitura. Que eu já sei qual é, porque eu acabei de ler aqui e a memória veio na minha cabeça. E eles saem de férias, mais uma vez, para ela tentar consertar a cagada que ela fez que abalou a amizade deles. Eu me lembro que nessa história meio que é aquela que começa tudo dando errado, sabe? Que a menina planeja tudo direitinho e começa tudo dar errado e ela fica super frustrada. Foi também outra leitura envolvente que eu li rapidinho, que me deixou com vontade de saber o que ia acontecer. E eu dei 4 estrelas e meia. Eu tava tentando ano passado ler vários livros hypados, sabe? Que estavam em alta. Eu não tava muito interessada, assim, em leitura. A gente sabe, acontece com todo leitor. Então eu tava tentando ler livros que todo mundo tava falando, porque a garantia que vai ser bom é um pouquinho maior do que eu escolher qualquer um que eu não conheça. Aí eu li Antes que o Café Esfrie e foi uma decepção enorme. Eu dei 3 estrelas e meia, mas eu poderia ter colocado menos, porque são algumas histórias de algumas pessoas, né, que vão nesse café, que voltam no tempo para tentar consertar alguma coisa, um determinado acontecimento. Mas eu lembro que tava todo mundo falando tanto, e quando eu li eu fiquei tão frustrada que meio que deixei pra lá, sabe? Nem falei muito desse livro por aí. Mas pra mim não foi uma leitura muito legal, não. A pessoa chega no café, ela tem que sentar numa cadeira específica, com uma pessoa específica, mas não achei interessante. Próximo. Aí eu ouvi Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie, e obviamente tinha um corpo na biblioteca, e tinha que descobrir quem matou aquela menina, que eu não lembro também o nome dela, obviamente. Essa história eu demorei bastante pra terminar, porque audiobook eu começo a ouvir quando eu tô fazendo alguma coisa. Por exemplo, se eu tô, sei lá, fazendo bicicleta na academia ou alguma coisa assim que é meio monótona, eu consigo prestar atenção. Mas se eu tô fazendo outra coisa que demanda mais a minha atenção, aí já não vai. Então eu não lembro de todos os detalhes. Na verdade, eu não lembro nem quem foi que deixou o corpo lá na biblioteca da pobre coitada. Ou seja, a história não me marcou muito e eu dei 3 estrelas. Já não gostei lá naquela época. Na sequência, eu li A Viagem do Tigre, que é o livro 3, eu acho, dessa coleção. Eu tenho todos aqui, eu sei que esses livros tem muita gente que gosta, é uma fantasia. Os irmãos que viram tigre, aí tem a protagonista, a Kels, que é super chata, eu sempre achei ela muito chata, mas eu tô na meta de terminar essa história e devolver os livros pra minha tia, que os livros são dela. Pra terminar esse livro, geralmente eu não faço isso, mas pra terminar esse livro eu coloquei uma meta de páginas pra ler por dia, porque eu preciso saber o final, eu já tô no 3º livro, eu quero saber. Eu acho que eu sei, obviamente, com quem ela fica, mas eu quero saber o desenrolar de toda a carruagem.
E se eu não me engano, o final desse livro até que foi bom, então eu preciso voltar pra ler de novo, porque eu dei 3,5 estrelas pra ele, só porque a protagonista é muito chata. Depois eu li Evidências de uma Traição, também da Taylor Jenkins Reid. E são cartinhas, né? Ai, que fofo, cartinhas. De uma moça pra um cara, e essa moça descobre que o marido dela tá saindo com a esposa desse cara, e eles começam a trocar cartas pra saber o que foi, o que aconteceu, o que deu errado. É uma história super curtinha, eu li pelo Kindle, então foi mais rápido ainda, mas eu gostei e dei 4 estrelas. Aí veio uma história que eu gostei pra caramba, que foi Manual de Assassinato para Boas Garotas. O que aconteceu? Não sei se vocês lembram, mas aqui em São Paulo, em talvez outubro, novembro, eu não me lembro quando exatamente foi, teve uma chuva de vento que deixou metade da cidade no escuro. Eu fiquei 4 dias sem energia, foi um caos. Foi o último vlog de leitura que eu fiz aqui no canal até, e vou deixar linkado para vocês assistirem também, porque como eu não tinha energia, luz, né? Eu li muito, acho que foram 4 livros nesses 4 dias, o que dá um livro por dia. Mas foi um caos, assistam o vlog até ficou meio confuso assim, mas são dias que eu nunca vou me esquecer. E Manual de Assassinato para Boas Garotas, eu não lembro o nome da protagonista, deixa eu ver. A Pip, como eu esqueci o nome dela? Pip. O começo do livro, ela escolhendo tipo um TCC, esse livro eu vou falar porque eu lembro, tá fresquinho na minha memória, porque eu devorei ele. Ela fazendo tipo um trabalho de conclusão de curso, né, um TCC, só que pra escola, não pra faculdade. Pelo que eu entendi, eles têm esses negócios lá nos Estados Unidos. Ela vai cavucar o assassinato de uma garota chamada Andy Bell. Já é um caso encerrado, a conclusão foi que quem matou ela foi o namorado, o Sal. Acho que é assim que fala o nome dele. E quando a Pip começa a pesquisar, ela descobre que tem muita coisa que não foi resolvida, que ficou em aberto, tipo, é isso, pronto, ninguém foi mais a fundo, o menino foi incriminado e tudo certo. Aí ela começa a pesquisar, começa a cavucar, começa a descobrir coisas e as coisas começam a ficar sérias de verdade, tipo, sabe quanto mais você mexe, mais fede? Essa é a história. E quem ajuda a Pip nesse desenrolar é o Ravi, que é o próprio irmão do Sal. E ele meio que é a mão direita dela nessa história toda, porque ele tem certeza que não foi o irmão dele que fez esse assassinato, né? Que cometeu esse crime tão absurdo. A história é excelente, eu li rapidinho também e eu gostei demais, com certeza eu favoritei, tá aqui ó, 5 estrelas favoritado. Aí eu já emendei a leitura de todos da trilogia. O da sequência foi Boa Garota Segredo Mortal. Quando a Pip descobre, eu vou tentar falar sem dar spoiler, tá? Quando a Pip descobre o que aconteceu ali anteriormente, ela acha que a carreira dela como detetive amadora acabou. Até que acontece mais um desaparecimento. Mais um não, né? Que o outro foi assassinato e esse foi desaparecimento. Do irmão de um grande amigo dela. Eu não lembro o nome do amigo, mas eu lembro o nome do irmão, que é o Jamie. E esse amigo procura ela pra ajudar, porque ele ainda acredita que o irmão tá vivo e só quem pode descobrir é a Pip. Ela tá tão traumatizada com o que aconteceu anteriormente que ela reluta bastante, mas ela acaba cedendo e vai pesquisar, vai atrás e vai em busca, né? E como sempre é aquela confusão. O que eu gostei nessas histórias no final das contas é que eu achava que ia ser um livro meio bobinho, sabe? Uma história tipo mais jovem assim, mas os finais, os plots, o que acontece, sempre muito bom. Eu indico muito a leitura. Porque na sequência eu já li Boa Garota Nunca Mais. E quando eu entendi o título desse livro, minha cabeça fez assim. Nesse último livro, né, da trilogia, ela tá assim, ó, chega, não quero mais saber. Mas ela já tá meio que famosa, né, porque resolveu um assassinato, um desaparecimento, tem um podcast, ela já ficou famosa pela internet. E ela já tá acostumada a receber ameaças e não sei o que. O que acontece com todo mundo que fica famoso na internet, infelizmente.
Só que ela descobre que ela tem um stalker, tem uma pessoa perseguindo ela. O negócio começa a ficar sério, ela pede ajuda pra polícia, só que a polícia não ajuda, porque acha que é tipo, mesmo depois de tudo que aconteceu, a polícia ainda acha que não tem nada a ver. Esse livro eu achei legal, porque eu li no Kindle, né, mas mesmo assim, que às vezes no Kindle as imagens ficam meio esquisitas, você não entende muito bem. Mas tem fotos, sabe, quando ela acha uma pista, quando ela anota, quando ela faz uma transcrição. Eu gostei do jeito que essa história foi escrita, quando ela faz ali as transcrições para não esquecer das entrevistas e tudo mais. E, o final desse livro, frenético. Essa é a palavra, é frenético. Porque as coisas vão acontecendo e você fica, eu não acredito que isso está realmente acontecendo. Mas tá acontecendo e ela tá resolvendo, ela tá fazendo. E você fica, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso vai dar merda. E as coisas vão desenrolando. Essa é uma leitura que eu indico dessa trilogia. Se você é uma pessoa que gosta ali de suspense, não que seja mais tranquilo de ler, mas a forma como o autor, acho que é a autora, Holly Jackson, a forma como ela escreve é muito envolvente. E como eu disse, ela cria plots que você não tá esperando. E isso deixa o livro, todos os livros, né, todos os 3, muito, muito, muito bom. Então leiam. Porque eu também dei 5 estrelas e favoritei, conforme eu acabei de ver. Mais 2 livros para encerrar o ano. 2 não, 3. Eu vou só inverter a ordem para não perder a sequência ali do Manual de Assassinato para Boas Garotas. O último livro não faz parte da trilogia, chama Jogo Fatal, mas conta, é uma história menorzinha, que a Pop se encontra com os amigos, são personagens conhecidos. Eu acredito que ler ele tanto antes ou depois não vai fazer diferença, sabe? Porque ele não tem nenhum spoiler, assim, nada da história. Na verdade, explica como que a Pop se interessou pela história lá do assassinato da Andy Bell. Esse livro, eu não lembro se é um Halloween, alguma coisa assim, mas eles vão na casa de um amigo brincar de detetive. Mas não é detetive assim, igual a gente brinca que cada um ganha um papelzinho, tipo, dá uma piscadinha e morreu. É um jogo completo mesmo, com personagens, com a história sendo construída, tem as dicas, todo mundo tá a caráter. E a Pop cria uma história tão mirabolante que se eu fosse o dono desse joguinho, eu contratava ela pra poder escrever. E no final a gente descobre como que ela se interessa lá pelo assassinato. Como eu disse, eu gostei bastante, leiam. Aí eu li A Procura de Audrey. Eu sempre penso se é Audrey ou se é Aubrey, mas é com D, é Audrey. E esse livro, sim, ele é mais jovenzinho, conta a história de uma menina, obviamente, a Audrey, que ela ficou com fobia social devido ao acontecimento na escola com as amigas. Ela tipo, se afastou da escola, ela começou a fazer terapia, tudo deixa ela com uma ansiedade muito grande, ela realmente criou essa fobia de pessoa, sabe? Ela não sai, ela só fica em casa, tudo deixa ela muito, muito ansiosa. E o livro conta como ela tá fazendo para sair dessa ansiedade, como que ela tá se tratando para resolver o que aconteceu com as colegas, e eu gostei bastante da leitura. Talvez, se não tivesse acabado a energia, porque esse daí eu também li por aqueles tempos, eu não teria continuado, porque eu comecei a ler, parei e retomei. Mas se você é mais jovenzinho, se você é o público indicado desse livro, você vai gostar da história. Talvez te traga algum ensinamento, te faça questionar algumas coisas que você fala pro seu amiguinho. E por último, eu ouvi Uma Tempestade de Verão, que também tá bem famosinho. Eu ouvi em audiobook pelo YouTube, uma narração muito boa ali. Tem vários canais no YouTube que fazem narração de livro. Como eu tava com a cabeça cheia de pensamentos, eu não tava conseguindo me concentrar para ler livro físico, né? Então, ouvir foi um jeito que me ajudou, apesar de eu ter falado aquilo ali um pouquinho, né, que eu não tava ouvindo muito audiobook, que eu não tava conseguindo me concentrar. Esse foi o último livro que eu li e consegui prestar atenção na história fazendo as minhas coisas aqui de casa mesmo. O livro conta a história de uma menina
que perdeu a irmã. Aí eles se juntam a família toda, depois de um tempo, né? Pro casamento de, acho que uma prima, não me lembro muito bem. E é a primeira vez que a família se reúne depois do falecimento dessa irmã. E a história se desenrola a partir daí, tem um romance, tem as coisas sendo resolvidas, né? Porque a menina, que é a personagem principal, se afastou bastante de todo mundo. Como que ela lidou com o luto dela, o que ela fez, o que ela pôde, eu acredito. E aí as coisas foram se desenrolando, se desenvolvendo. E eu gostei bastante de ouvir, foi a última leitura que eu fiz no ano passado e eu dei 4 estrelas. Ah, eu não falei, para Jogo Fatal eu dei 5 estrelas e para Procura de Audrey eu dei 4 estrelas e meia. É isso, gente, essas foram as minhas leituras do ano passado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Me indica alguma coisa para ler, porque o ano virou e eu continuo lendo bem devagarinho também. Tô me reorganizando e voltando para minha rotina. Então, tô encaixando a leitura de novo nela, que a gente sabe que é um hábito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo livro.